Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, às 19h20, dará início à 9ª sessão solene do exercício de 2014. Conforme o requerimento número 558, de 30 de maio de 2014, de autoria dos excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Bragança Paulista, aprovado pelo plenário, terá início a cerimônia de entrega de honraria ao Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região pelos 50 anos de existência. Justificamos as ausências dos vereadores Benedito Aparecido de Carvalho, Dito do Ônibus, Leonel Arantes, Gislene Bueno, Miguel Lopes e Padre Josemildo, que por compromissos anteriormente agendados não puderam comparecer, mas deixam o voto da mais sincera estima ao Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região. Para assumir a presidência dos trabalhos, convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Carlos Nunes Matos, Bugalu, digníssimo segundo vice-presidente da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista. Para compor a mesa de honra, convidamos o vereador José Gabriel Sintra Gonçalves, o vereador Mário B. Silva, convidamos para que ocupe o seu lugar em plenário, representando o Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região, o excelentíssimo senhor Walter Jesus Brajão, presidente do sindicato. Para a abertura regimental dos trabalhos, passamos a palavra ao presidente desta sessão, excelentíssimo senhor Antônio Carlos Nunes Matos, Bugalu. Sobre a proteção de Deus, graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos. A 9ª sessão solene do exercício 2014, conforme norma regimental, solicitamos a todos que fiquem em pé para a leitura da mensagem da Bíblia. Assim nos diz o Senhor: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 e 19. Pedimos a presença que fique em pé para cantarmos o hino nacional.
Todos podem se sentar. Neste momento, gostaríamos de convidar para compor a mesa de honra os vereadores Jorge Luiz Martim, do PROERD, e Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Solicito a todos que permanecem em pé para respeitamos 1 minuto de silêncio pelo falecimento ocorrido ontem do ex-diretor sindicato, senhor João Garcia Navas. Podemos nos sentar. Passaremos agora à leitura do requerimento que deu origem a esta homenagem. Requerimento número 558, de 30 de maio de 2014. Nos termos regimentais, a Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista aprovou e promulgou o seguinte requerimento. Fica concedido ao Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região, pelos 50 anos de relevantes serviços prestados ao município, a honraria Cartão de Prata. Justificativa. Em 29 de janeiro de 1959, foi fundada a Associação dos Trabalhadores Metalúrgicos de Bragança Paulista, posteriormente reconhecida como Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bragança Paulista, em 18 de setembro de 1964. Nesse meio tempo, com todo o crescimento populacional e econômico da região, o sindicato viu a necessidade de expandir sua base territorial e atualmente representa, além de Bragança Paulista, os trabalhadores de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Piracaia, Pinhalzinho, Tuiuti e Vargem. Em abril de 2009, o sindicato inaugurou a subsede de Atibaia, que conta com 6 salas de aula completamente equipadas, auditório com capacidade para 53 pessoas, acessibilidade para portadores de necessidades especiais, consultório odontológico e completa infraestrutura, sempre visando o bem-estar e conforto de todos os seus sindicalizados. Durante os 50 anos, o sindicato sempre se preocupou em garantir para os trabalhadores melhores condições de trabalho e qualidade de vida, estando à frente dos grandes movimentos sociais e defendendo de maneira incondicional os direitos e garantias de todos os seus representados e da comunidade. Por todo o exposto, requeridos nos termos do artigo 167, inciso 8 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, será concedida a honraria por este Poder Legislativo consistente na entrega de cartão de prata. Casa do Poder Legislativo, vereadores da Casa do Poder Legislativo de Bragança Paulista. Neste momento, gostaríamos de registrar a presença em plenário de Marta Liberato, representando o deputado estadual Beto Trícoli. José Vitor Alcântara, presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho. Renato Marcelino da Silva, primeiro sargento PM do Corpo de Bombeiros de Bragança Paulista, representando o capitão PM Doratioto, comandante do 2º Subgrupamento de Bragança Paulista. Registramos também que se encontram
Arcides Francos de Camargo, Cleiton Moura Buen, Celso Colombo, Francisco Aristeu Poscai, Francisco Xavier Ambiel, Isabel Cristina e Daniela, filhas do ex-presidente falecido João Garcia Navas, Senhor José Roberto de Lima, Lauvidino Rodrigues Alves, Leandro de Carvalho Bastos, Manir dos Santos Lourenço. Na sequência dos trabalhos, convidamos para fazer uso das palavras o senhor vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, população presente. Permita-me, na pessoa do Brajão, presidente, cumprimentar toda a diretoria atual. Boa noite. Na pessoa do Celso Colombo e do Chicão, cumprimentar todos os diretores que já passaram pelo sindicato. E na pessoa da Marcinha, da viúva do seu Manir, também saudar todos os parentes e conhecidos dos diretores já falecidos do sindicato. A Câmara reconhece hoje, na noite de hoje, no 50 anos do sindicato, um serviço bem prestado aos nossos bragantinos, um serviço de relevância à Bragança Paulista. O sindicato muito fortalecido nesses 50 anos, tem acompanhado, pelo menos os últimos anos aí, acho que as últimas décadas, a última década do sindicato, né? Quanto tem contribuído. Então, seja nos cursos profissionalizantes, seja no apoio, nas confraternizações que realiza, mas, acima de tudo, no apoio aos metalúrgicos. Bragança é um potencial de metalúrgicas, às vezes, e na maioria das vezes, aquelas que são não escondidas, mas que muita gente não tem nem conhecimento, né? Às vezes, seja uma garagem pequena, seja um galpão pequeno e até as maiores. Hoje é um potencial muito grande. Então, a Câmara reconhece que essa sessão, nessa noite de alegria, de festa, incentive os outros sindicatos também, né? Das outras, mais diversas categorias, a agir como o Sindicato dos Metalúrgicos age, né? Na divulgação, na profissionalização, no apoio aos metalúrgicos acima de tudo. E não só nós, em Bragança, somos agraciados por a sede estar aqui, mas outras cidades também compõem o sindicato. Então, Brajão, a toda a diretoria, nossos agradecimentos aí, nossos parabéns, e que possamos estar sempre lembrando do sindicato, das forças, da sua contribuição à Bragança Paulista. Deus abençoe a todos e continue abençoando aí o trabalho do Brajão e de toda a diretoria. Uma boa noite a todos aí. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Mário B. Silva. Boa noite, senhor presidente, vereador Bugalu, vereador Gabriel, vereador Paulo Mário, vereador Jorge. Também quero cumprimentar aqui o ex-presidente dessa casa e também companheiro nosso, o Ditinho, que está aqui no plenário, Ditinho. Muito alegria ver você aqui, tá? Quero aqui, Brajão, cumprimentar a todos os seus familiares, cumprimentar a toda a sua diretoria, cumprimentar a todos os amigos, aos colegas do Brajão, que eu e o vereador Bugalu sabemos de perto o que é ser um dirigente sindical, sabemos de perto o que é sair de manhã para uma porta de fábrica e não saber a hora que vai voltar por motivo de greve ou de uma paralisação, ou até mesmo numa negociação com os trabalhadores, ou uma negociação
com os empresários. Então, Brejão, eu quero aqui deixar os meus parabéns para você. Acompanho mesmo de perto a sua luta na frente desse sindicato. 50 anos de luta, muitos passaram, mas você hoje está aqui fazendo o que pode para esses trabalhadores metalúrgicos, fazendo o que pode para a sua diretoria e principalmente também para a sua família e para o seu quadro de funcionário, que ajuda você a cuidar desses trabalhadores. Então, eu quero deixar aqui sabendo também que o papel do sindicato hoje, o sindicato faz um papel hoje muito importante na nossa sociedade. O sindicato hoje, ele tem o convênio médico, tem assistência, como bem falou o vereador Gabriel, que era coisa do poder público fazer. E hoje o sindicato faz com carinho, com atenção, para esses trabalhadores, para vocês trabalhadores que sempre estão na luta junto com o Brejão. E quero também, Brejão, saudar, em nome do deputado federal Paulinho da Força, me ligou por volta de 5 horas, falando que não ia dar para vir, como presidente do Solidariedade da nossa cidade, pediu para que eu transmitisse um forte abraço e o carinho que ele tem por você e pela sua diretoria, e que continue agarrado e firme, lutando pelos direitos dos trabalhadores. Meu muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença em plenário do senhor Carlos Ferreira, coordenador da Força Sindical de São Paulo, e também dos ex-diretores do sindicato, José Pereira da Silva, Manuel Campos Azevedo e Maria da Silva Lima. Para suas manifestações, convidamos o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Presidente Antônio Carlos de Mato, Bugalu, já que nós estamos nesse meio de sindicalista, não tem outro nome para ele, né? Vereador Jorge, Mário Bessilva, Gabriel, caro homenageado, senhoras e senhores presentes de imprensa, eu, logicamente, não posso falar como um sindicalista, pois nunca fui, mas acompanho a luta de Bragança há algum tempo. Eu fui na inauguração da nova sede, como também fui lá na sede, na Estrada de Itatiba, a chácara de recreio, não sei como é que vocês chamam. Clube. Então, tem lá minha fotinha em cada lugar desse. Então, eu fiz questão de estar presente, e até coloquei uma embalagem de presente, exatamente para cumprimentá-los a todos, porque o sindicato faz uma história. O sindicato faz parte do crescimento, a evolução da nossa cidade, e principalmente a especialização de uma certa mão de obra na nossa cidade. Ser sindicalista no passado era muito difícil. Hoje ficou um pouco mais fácil, mas naquela época era rejeitada ao extremo. Então, passar por todas essas lutas, nada mais justo do que ser reconhecido na data de hoje. Porque não foi fácil chegar até aqui. Eu sei, presenciei várias delas. Então, às vezes há uma má interpretação do que está se lutando. Mas se luta para que as pessoas que vivem na nossa cidade tenham um dia melhor. Logicamente que os patrões, às vezes, ficam desgostosos, mas acabam entendendo que a luta é justa e ela é diuturnamente. Então, eu queria deixar o meu abraço a todos vocês, meus cumprimentos. Esta casa nada mais faz do que interpretar a vontade popular. E a vontade popular era reconhecer o que foi feito até agora, seja por quem no passado, seja por quem no presente.
Parabéns a todos vocês que participam dessa luta ou participaram, e a você, Brazão, que nos deu um susto outro dia. Não dê mais e seja bastante efetivo como você sempre foi. Parabéns a todos, boa noite. Gostaríamos de registrar que também se encontram em plenário os diretores do Sindicato dos Papeleiros, Rosalina de Souza e João Donizete da Rocha. Neste instante, será feita a entrega do cartão de prata ao Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e Região. Para a entrega, convidamos para que se dirija à frente da mesa de honra o excelentíssimo segundo vice-presidente da Casa, Antônio Carlos Nunes Matos, Bugalu. Para que receba a homenagem, convidamos também para que se dirija à frente da mesa de honra o excelentíssimo senhor Walter Jesus Brajão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e Região. Para as suas manifestações, convidamos o excelentíssimo senhor Walter Jesus Brajão. Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, presidente da mesa, senhores vereadores, autoridades presentes, familiares, companheiros metalúrgicos de agora e companheiros metalúrgicos do passado, que sempre vão estar presentes na vida da gente. Olha, é até emocionante estar aqui falando com vocês hoje, e realmente a gente está aqui porque Deus nos permitiu que a gente esteja por aqui. Como disse o Paulo Mário, realmente eu dei um susto, mas o maior assustado nessa história realmente fui eu, porque nem sabia o que estava acontecendo e realmente foi uma situação difícil. Quem conhece, quem acompanhou essa história sabe do que a gente está falando. Mas é um prazer estar aqui conversando com meus companheiros, com meus trabalhadores metalúrgicos e lembrar um pouco da nossa história, da história dos trabalhadores de Bragança, que foi um sindicato fundado no auge da ditadura militar, exatamente no momento do golpe militar de 64, momento que a repressão contra os chamados comunistas, os de esquerda, tinha uma perseguição violenta. Realmente, os nossos companheiros lá de trás foram bastante heróis, no sentido de manter essa bandeira erguida, manter essa bandeira de luta, porque naquela época realmente a gente não tinha o espaço democrático que a gente tem hoje, a liberdade que a gente tem de discordar, de discutir, de brigar com os empresários, de discutir com os prefeitos, com o presidente, com o governador, e ainda sair tranquilamente e ir para casa. Naquela época, as pessoas que viveram naquela época sabem que esses atos que haviam, certamente se pagaria caro. E muitos dos nossos companheiros acabaram morrendo pelo caminho, não por doença, mas sim por serem realmente mandados para o paredão. Então, quando algumas pessoas me falam, poxa, naquela época de ditadura era muito melhor, a gente sabia o que estava acontecendo, era uma beleza, não tinha tanta infração, não tinha tanto problema, que nada. Quem sabe, quem viveu aquela época, que pode dizer com maior certeza. Porque naquela época se tinha tanta ou muito mais corrupção do que hoje, se tinha muito mais roubalheira, se tinha uma desigualdade social tão ou pior do que a gente tem hoje, mas com uma diferença muito grande. Hoje a gente esperneia, a gente xinga, a gente briga, a gente vai para a porta da fábrica, discute, e aí a gente tem o direito de fazer isso e protestar em liberdade. Naquela época, realmente, isso não acontecia. Então, quando a gente lembra do Manir Afonso Lourenço, que fundou o Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista,
numa época complicada como essa, e os companheiros que seguiram ele naquele período. Conviveram por um bom tempo dentro do sindicato, começaram a fazer a nossa história. Comparando com agora, em 94, quando eu assumi o sindicato como presidente pela primeira vez, a gente tinha uma estrutura acanhada ali na Rua São Pedro, e hoje a gente pode se considerar uma potência, ou, falando de estrutura de prédio, nós temos aí um dos melhores aqui da região, sem dúvida nenhuma, dos sindicatos do nosso porte. Mas isso não é realmente o mais importante. O mais importante é realmente o legado que a gente vem construindo nesse tempo todo. O legado de luta, um legado de disposição, de vontade de fazer uma melhor distribuição de renda nesse país, uma vontade de fazer com que os trabalhadores realmente representem o que realmente precisa ser representado. Ou seja, ter dignidade, ter esperança de que lá na frente, com trabalho, com dedicação, todos tenham oportunidade de ter o que os ricos têm. Na verdade, hoje, a gente discute com os empresários, e é muito claro, a gente não quer deixar os empresários mais pobres. Nós queremos que os trabalhadores tenham os direitos de chegar e conquistar e ter, pelo menos, a expectativa de ter uma vida digna para você, para ele e para toda a família dele. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente está aqui hoje. E, para encerrar, eu agradeço aqui a presença de todos vocês, e para mim é uma honra muito grande estar aqui representando hoje essa categoria que é uma vanguarda, que realmente direciona praticamente todas as lutas do movimento sindical desse país. Obrigado pela presença de todos vocês, e obrigado à Câmara por ter ofertado essa homenagem ao Sindicato Metalúrgico, a qual eu transfiro a todos os metalúrgicos de Bragança Paulista e região. Muito obrigado a todos. Neste momento, o excelentíssimo senhor Walter Jesus Brajão fará entrega de homenagem aos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região. Convidamos para que venha à frente o senhor Edson Ercolini, tesoureiro. A senhora Isis Montenegro, diretora de comunicação. O senhor Edson Pereira de Souza, secretário-geral. Senhor Ercílio Antônio Domingues Alonso,
diretor do Departamento Jurídico. Senhor Ismael Gomes de Moraes, diretor da Educação Sindical. Senhor Luiz Antônio Mariano, suplente de diretoria. Parabéns. Neste momento, gostaríamos de convidar para compor a mesa de honra o senhor Anderson Luiz Pereira Magrão, prefeito de Pinhalzinho, e o senhor Alexandre Marcel Franco, vice-prefeito também de Pinhalzinho. Por favor. Na sequência das homenagens, convidamos a senhora Denise Aparecida Dini, do Conselho Fiscal. Senhor Paulo César de Almeida, suplente de Conselho Fiscal. Senhor Antônio de Pádua Cardoso, suplente da diretoria. Senhor Orias Santana Silva, suplente de diretoria. Senhor Herculano Policarpo Pinheiro, suplente de Conselho Fiscal. Senhor Antônio Marcos de Lima, suplente da diretoria.
Senhor Agenor de Camargo, suplente da diretoria. Senhor Marcos José da Silva, do Conselho Fiscal. Senhor Fábio Alves de Carvalho, suplente da diretoria. Senhor Paulo César Fernandes, suplente de Conselho Fiscal. Senhor Gilvan Ornelas de Souza, suplente de delegados representantes da Federação e Confederação dos Metalúrgicos. Senhor José Benedito Ditinho de Oliveira, ex-presidente da Câmara e advogado do sindicato. Senhora Márcia Lourenço, recebendo in memoriam pelo seu pai, Manir Santos de Lourenço, primeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região. Senhor Francisco Aristeu Poscai, segundo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região. Neste instante, o excelentíssimo senhor Walter Jesus Brajão e o excelentíssimo senhor presidente da sessão, Antônio Carlos Nunes Matos Bugalu, vão descerrar a placa com o selo comemorativo dos 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista e região. Todos podem voltar para os seus lugares.
Passamos agora a palavra ao excelentíssimo segundo vice-presidente, senhor Antônio Carlos Nunes Matos Bugalu, para suas considerações finais e encerramento da sessão. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, meus companheiros vereadores, prefeito de Pinhalzinho e o meu grande companheiro Brajão. Brajão, eu quero desejar a você muita felicidade, para você e para toda a sua diretoria, todas as familiares, porque hoje em dia não é fácil ser dirigente sindical. As esposas, familiares sempre sabem que os diretores têm hora para sair, mas não tem hora para chegar. Então eu quero parabenizar todos vocês, a família inteira da Metalúrgica, e você, Brajão, uma pessoa que jamais a minha diretoria do papel não vai esquecer, porque em 96 você estendeu a mão para me fundar o Sindicato dos Papeleiros. Então, faço duas coisas aqui. Parabenizo vocês, toda a diretoria de vocês, para mais muitos anos, se Deus quiser. E também agradeço, hoje o Sindicato dos Papeleiros tem em Bragança Paulista, graças a essa diretoria metalúrgica que estendeu a mão, e hoje nós temos um Sindicato dos Papeleiros também aqui em Bragança Paulista. Muito obrigado a todos. Às 7h45, declaro encerrados o trabalho da 9ª sessão solene, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite. Aliás,